Sobe a ótica. Esse segundo disco começou a ser construído desde que a gente já estava tocando com 880, algumas músicas já vinham nascendo a partir daquela época e sempre que rolava um ensaio, que a gente tinha oportunidade de poder praticar aquilo e desenvolver aquelas ideias, o repertório foi se formando. Estava numa excursão por Goiás, a gente teve um tempo para ensaiar e a gente foi passar as músicas, gravar essas ideias e evoluindo, a gente ouviu bastante e desde então evoluindo essas músicas. Até o começo de 2013 a gente tinha mais da metade do repertório, tinha 8 músicas, 9 músicas, e em janeiro foi quando realmente a gente se organizou, se programou e começou uma pré-produção mais, vamos dizer, mais produzida, né? Mais organizada. A gente começou a pré-produção como um trio, assim, então o Goiano estava passando um tempo em Goiás, a gente tocando praticamente todos os dias, assim, tocando as músicas, vendo arranjos e no meio das músicas que já tinham foram surgindo mais músicas. O Goiano, quando ele entrou para a banda, nós todos morávamos em São Paulo quando a gente se conheceu. Depois de um tempo de praticamente 2 anos de banda, ele preferiu voltar para Goiás para resolver algumas questões pessoais e profissionais. E nesse sentido a gente compunha junto à distância. A gente gravava as nossas ideias aqui, mandava para ele ouvir, ele quando podia e da forma como podia gravava as ideias em cima do que a gente mandou e mandava pra gente. A dificuldade é só a distância mesmo. Se eu morasse, por exemplo, em São José e trampando com outro, seria muito mais tranquilo talvez também. Você acha as brechas morando no mesmo lugar. O problema é longe, né? 1000 km de distância, você vem naquelas épocas que dá pra vir. Durante um certo tempo as músicas foram feitas dessa forma, embora a gente já tinha algumas ideias do que a outra guitarra faria. A gente pôde ver o que estava funcionando na música, o que não funcionava, letras, arranjos de guitarra. E a partir daí a gente começou a definir mais o caminho que aquelas músicas deviam tomar. Por fim, a gente teve 13 músicas, mas a gente podia ter escolhido mais ou menos algumas 3 ou 4 ideias para evoluir, mas a gente preferiu se focar nessas 13 que eram as ideias melhores e especiais e muito sentido para gente. E a partir daí foi que o repertório foi tomando forma, os arranjos, a gente ensaiava quase todo dia aqui e as gravações desses ensaios a gente ouvia e ia construindo a estrutura das músicas. E todo esse processo de pré-produção foi essencial na hora da gravação do disco, porque a gente já chegou sabendo o que queria, sabendo o que ia fazer, tudo mapeado, estrutura, arranjo, baterias viradas e as partes de dinâmica, de cresce, sobe. Já chega quente pro estúdio pra gravar, não fica girando lâmpada, os arranjos já tudo pronto. A importância dos ensaios da pré é isso, é você chegar maduro pra fazer. A pré-produção de um disco sempre interfere na gravação. Às vezes mais, às vezes menos. No caso do Alarde, influenciou muito, porque eles já vieram com o material bem pronto.
né? Já vieram com ideias bem prontas e os arranjos bem coesos. Muitas bandas têm uma pré-produção deles, que eles fazem um demo, depois eles têm uma pré-produção com o produtor, depois começa a produção. Então, você acaba entrando no estúdio, eu acho, com confiança a mais, que ajuda em tudo. Isso encurta muito tempo de estúdio para você ficar bolando arranjo dentro de estúdio. E isso para as bandas que vão gravar, isso aí é muito importante. Quanto menos horas de estúdio você precisar fazer, melhor para as bandas, porque o recurso para as bandas é curto, para a banda independente. Quando você não tem 100% de certeza que você vai gravar. Para alguns músicos serve muito bem, para outros não serve tão bem, porque eu tenho bastante cliente que gosta de entrar sabendo nada. Tipo, eu vou gravar, eu vou improvisar, eu estou feliz com aquilo. Para muita gente isso funciona, para os outros eles têm que ter algo já escrito, já tudo anotado como vai ser. Então, para cada um é diferente, mas o pré da banda eu acho que ajuda neles ter a certeza onde eles vão chegar. A pré-produção é importante também para você saber como os arranjos estão ficando, como você quer que soe o disco, né? Como você quer que tá soando os arranjos do que você está fazendo. Porque depois, se está soando legal, depois você vai para um estúdio e aquilo ali funciona. Imagina num estúdio com uma gravação melhor, com os equipamentos legais, com gente que realmente é capacitado para fazer aquilo ficar legal, né? Eu cheguei à conclusão que isso também não leva muito. Às vezes você tá quente, chega lá com o arranjo pronto, e uma virada de bateria, uma intenção de boom ou de guitarra, já muda todo o contexto. Eu não sei se a melhor saída é ficar tocando. Talvez essa é a melhor saída, tocar a banda ao vivo mesmo, várias vezes. Definindo ao vivo. E mesmo assim ainda pode mudar ainda, na hora que for gravar. Sonoridade do primeiro disco, a gente, diferente do que está sendo agora esse segundo, foi uma coisa que foi construindo durante o processo de gravação. A gente tinha uma ideia, até pelas referências da época, de Pixies, Nirvana, e vários outros artistas que a gente ouve também, mas no primeiro disco foi uma coisa meio que por instinto. A sonoridade foi se construindo e então era uma coisa, vamos dizer assim, mais free, mais não foi tão planejada como foi agora. O que a gente pôde pensar nesse segundo disco, que a gente não pensou no primeiro, foram instrumentos adicionais como percussão e teclas e também mais vozes e mais camadas de guitarra. No primeiro disco a gente estava muito mais cru e ainda pesquisando na sonoridade. Eu vejo que a banda evoluiu na busca dessa sonoridade, porque o Alarde ainda sendo uma banda nova, recente, indo para o seu segundo disco, a gente ainda está buscando, a gente está procurando ainda qual que é a nossa sonoridade, qual que é a característica que você pode reconhecer o Alarde. Então foi isso como parte de uma construção. A sonoridade é diferente e segue a linha de desenvolvimento da banda, do que a gente imagina, do que a gente vem escutando. Então quem ouvir pode tirar suas próprias conclusões. Eu acho que está bem diferente. Eu acho que no primeiro disco era tudo novo, né? O Alarde estava numa primeira experiência de gravação ainda. Aquelas músicas vinham de um processo de criação que era um outro processo diferente do de agora. Agora eles já estão mais experientes e já é uma outra coisa, os arranjos já são mais maduros. Na minha visão, esse disco ele vem com uma quebra de conceito do próprio Alarde. É um processo muito mais interessante. Quem ouvir esse disco vai perceber que a maturidade deles como músico mudou muito. Eles estão experimentando muito mais coisa. Enriqueceram muito a qualidade deles de produção e a ousadia deles em experimentar coisas. Embora seja um som bem gravado e tal, às vezes não é tão aceitável assim para uma mídia como rádio, televisão. Então a gente tenta fazer os circuitos que
que a gente vai achar nosso público. E quando você quer colocar alguma coisa nova, que é o que a maioria das músicas independentes tentam colocar, elas enfrentam uma dificuldade muito grande de ser colocadas, até para assimilação do público. Banda independente, o termo independente é um negócio que não depende de ninguém, é só uma banda. Mas já é um termo que você subentende que vem uma galera que vem no ralo lá de baixo, sem jabá, sem pagar 100 pau pra produtora. Embora a gente se organize ao máximo para isso, mas assim, é tudo bem contado, assim, dinheiro, assim, a gente mesmo a gente mesmo tendo que fazer as funções dentro da banda, assim, é bem complicado, assim. A maior dificuldade é recurso, né? As bandas hoje, elas, para você gravar um disco, não é simplesmente gravar, né? Uma produção de qualidade, ela exige muito recurso, né? Se você não tem um investimento, você não consegue se inserir no mercado. Isso é fato. Mesmo com a internet te ajudando, você precisa de um apoio de divulgação que ninguém faz de graça. Hoje em dia, com o Facebook, as bandas pegam uma falsa percepção do tamanho deles dentro do mercado. E diferente tem muitos likes no Facebook e alguma comunidade online, aí coloca pessoas dentro de um casa de show. Você realmente sabe que a sua banda vai começar a ter sucesso quando você coloca a galera dentro de uma casa de show, comprando disco, comprando merchandise, essas coisas assim. Mesmo a internet é um canal de divulgação que também está engessado. Uma banda não explode na internet por acaso. Ela explode na internet porque existe um recurso por trás que vai divulgar essa banda na internet. Acho que musicalmente, pra mim, a internet que até tornou os músicos mais vagabundos ainda, porque ninguém quer saber de ouvir música, tirar de orelha, nego já quer pegar a cifrinha no Google, já, sei lá, e pega a maioria das vezes errado ainda. Para esse segundo disco a gente quis buscar a gravação num estúdio top, que nos deu essa qualidade de áudio classe A de mercado, vamos dizer assim, porque primeiro que a música pede, a gente acredita que são músicas de qualidade que merecem ser gravadas, registradas da melhor forma possível, e por acreditar na qualidade desse repertório, a gente sabia também que a contribuição do Brandon, do Diego, do estúdio da Preto Velho, do Narcal, a gente ia conseguir uma contribuição deles também, tudo pro bem do som. Além da experiência que eles têm a humildade de também entender o som da banda, de querer saber como a banda quer soar e como a banda pensa. Eu acho que aí tem dois pontos, né? Tem o lance de acreditar na banda. Quando você acredita numa historinha, você quer... É igual mulher, né, velho? Você não quer a mais feia, você quer a mais bonita. Você vai atrás de uma melhor qualidade do som. Acho que parte do princípio de que não que você almeja alguma coisa, mas que você, pô, rolou uma canção bacana, vamos gravar. Mas já passou por um processo de gravação, inclusive, pô, eu já fui num estúdio bacana, então não é a primeira vez que eu vou falar de gravação. E queira ou não queira, parece que o gringo lá acertou a mão, então é caro, mas a qualidade é essa mesmo. Você não consegue o timbre de bateria que você conseguiu tocando em qualquer estúdio. O diferencial do estúdio, eu não iria falar em qualidade necessariamente do gravação. Quando você entra para trabalhar com um produtor ou um engenheiro do som, que vocês contrataram para conseguir um certo som, eu acho que ajuda depois que vocês têm o produto, vocês têm certeza que você fez o melhor. Pode procurar um som tosco, um som super bem produzido, um som vintage, mais moderno, super editado. Qualquer som. Você foi para um lugar, procurou um profissional para ajudar a chegar naquele conceito, e depois, quando você entrega seu disco para o mercado, seja um gravador, os seus fãs, um caso de show, você tem orgulho do produto, você entrega ela de uma maneira com
com muito mais confiança, sabendo que a ideia do disco desde o começo, tudo que você tinha na cabeça, foi bem colocado dentro da gravação. A melhor qualidade tem que ser alcançada e tem que ser buscada. Então isso é muito importante. Isso é muito importante, porque isso vai ficar registrado para sempre. Isso vai ser vinculado ao seu nome, isso vai ser vinculado ao seu trabalho. Então isso tem que ser feito da melhor forma possível. A necessidade de gravar num estúdio profissional é simplesmente porque a gente quer que as músicas soem do jeito que talvez ela tá na nossa cabeça, assim, o mais fiel possível. Vai um pouco de acreditar e um pouco de querer a parada soando legal mesmo. Por que disso? Porque talvez acha que a música é boa. Boa pra quê? Pra vender? É outra questão. Boa pra você. Tem banda que prefere gravar em lo-fi, que assim, gosta da textura do som, e às vezes tem a ver com o som que a pessoa faz. Agora, você gravando tudo em casa, você só tem você de produção, você não tem mais, você também não tem uma opinião de fora, que é legal também. Não sei que, dependendo da sua proposta, né, mas sendo uma banda, eu acho legal ter essas múltiplas opiniões para que a gente consiga discernir qual direção seguir. Desde o começo de uma gravação dentro do pré, a gente vai procurando sonoridade e estudando qual seria a melhor maneira de captar o som para conseguir aquilo. Então, o estilo da banda e a ideia de gravação afetam muito da maneira que eu vou trabalhar na parte técnica do disco e na parte de produção, o tratamento do cliente, o ambiente de produção e gravação. A sonoridade de uma banda, de como vai soar, interfere muito em como eu vou captar o som ou em como eu vou tratar aquele áudio. Isso interfere muito. O processo de gravação ele é muito delicado. Tudo interfere, desde do instrumento que vai ser gravado, ao microfone que vai ser colocado, aos equipamentos por onde esse áudio vai passar, até chegar dentro do meu sistema. Esse caminho todo interfere muito. No Norcal a gente gravou a bateria com acho que 15 microfones misturados em cada peça, na sala, no corredor. Seguinte, estamos usando aqui 15 canais de pré para bateria. Então estamos entrando aqui no Universal Audio, que são 8 canais. Estamos entrando no bumbo aqui, caixa, cima, caixa esteira, com um surdo e o microfone que a gente usou lá fora, que eu fiz o nome de escada. Nesses microfones, esse aqui a gente está usando ele como pré. A gente está insertando e equalizando eles. Então o bumbo eu estou equalizando, comprimindo e voltando em outro EQ, antes de ir para o computador. A caixa eu estou equalizando, comprimindo e indo para lá, esteira eu estou equalizando, o microfone da escada eu estou equalizando, tom 1, surdo 2, tudo equalizando. Aí temos aqui o chimbal no Avalon, os 2 overs, próximo dos pratos aqui também no Mindprint, 2 equalizadores. Aí aqui a gente tem o microfone da escada, que a gente estava equalizando, eu também estou mandando um compressor aqui, no Teletronics. E aqui nesse pré, no Spider, são mais 8 canais, eu estou passando os 2 microfones aqui de trás da bateria, são também 2 overs para pegar a sala. Eu estou já comprimindo aqui no STC8, no Brainstorm, que é um compressor externo, 2 canais. Só que eu estou passando os 2 mix que eu chamo de room. E temos o RAID também, que eu não estou passando por lugar nenhum, só estou usando o pré aqui. E é isso. Essa soma e essa experiência de testar vários posicionamentos de microfone, que se encontra em estúdios grandes, é o que permite a gente tirar um som tão grande de bateria, assim, tão impactante, tão bonito, na verdade. A gente começou a gravação em maio desse ano, de 2013, e gravamos a primeira bateria. E por ter feito a pré-produção, tudo organizado, tudo mapeado, matou rápido, 2 dias de gravação só já conseguiu gravar as 13 músicas. Só que para gravar a bateria, a gente trouxe de casa as guias prontas. As guias são nada mais são do que a música em si, gravada de uma forma mais simples, em cima do metrônomo e com todas as estruturas definidas. E com essa guia que eu ouvi na hora de gravar a bateria definitivamente.
terminadas as baterias, a gente gravou as guitarras base no estúdio da Preto Velho Produções. A gente levou praticamente 3 ou 4 dias para gravar todas as guitarras base. Quando você grava uma guitarra, a base, não só a base na verdade, mas cada linha de guitarra é muito comum você gravar a linha e você grava uma dobra depois para dar mais presença para o instrumento. Sendo que a gente ia fazer o reamp, os reamps no Norcal. O reamp, na verdade, a gente ia pegar o sinal da guitarra, que a gente gravou o sinal limpo, e ia processar esse sinal depois nos amplificadores, nos equipamentos do Norcal Studio. Esse reamp permitiu que a gente economizasse um pouco de tempo no estúdio na hora de gravar cada parte de guitarra, para depois pensar no timbre. Selecionar timbre, tudo isso é um processo muito delicado, isso dá identidade para o material, isso dá identidade para o som. Já para uma banda, isso tem que soar tudo uniforme. Então isso não pode ser ao Léo, isso tem que ser tudo uma coisa muito uniforme e com um planejamento muito bem definido. Esse é o mesmo esquema para o baixo, a gente ia gravar em linha e fazer os reamps no Norcal. Os baixos a gente grava de uma forma um pouco mais simples, eles não precisam de dobra, eles são mais diretos, normalmente é uma faixa de baixo só. Ele também passa por um processamento depois, e na hora a gente gravou priorizando de novo a execução. Não é uma ordem tão usual de gravar bateria, a guitarra base, depois o baixo, depois o vocal, depois ainda as outras guitarras. Mas foi uma coisa que o Brenda propôs para nós, essa ideia de gravar as guitarras base primeiro, até para o baixo poder ficar mais livre nos arranjos. Depois de gravar os baixos, a gente se concentrou em gravar as vozes. A gente gravava uma música por dia, primeiro gravando a parte bruta dela, a letra, o verso, refrão, e depois fazendo alguns detalhes de segunda voz, gritos, sussurros e desconstruir para recomeçar. Os arranjos de voz foram mais construídos no estúdio mesmo, com a ajuda do Breno, que dirigiu legal na hora da gente poder compor toda a camada instrumental junto com o arranjo que a voz poderia ter, além das letras e tal, mas usando a voz também como um instrumento. Logo depois chegou o Goiano, gravou também os arranjos de guitarra na Preto Velho. Essa distância também na pré-produção entre a gente e o Goiano fez com que a gravação da harmonia dos solos fosse um pouquinho mais demorada, um pouquinho mais trabalhada, porque a gente estava todos juntos naquela hora, conhecendo a grande parte dos arranjos e pensando juntos. Só que isso foi muito importante para deixar o disco bem completo. Também tivemos a participação do tecladista, do Rodolfo, que gravou 3, 4 músicas, algumas com arranjos mais evidentes, outros só com camas e camadas de complemento. As participações especiais para esse disco, na verdade, elas foram pensadas um pouco antes da gente entrar no estúdio. Algumas das músicas já foram compostas pensando nessas participações ou nos elementos, como o teclado, o Hammond, o piano elétrico, o Rhodes. Algumas músicas a gente pensou que esses instrumentos poderiam ser não só coadjuvantes. A gente quis que ele participasse do nosso disco porque algumas músicas têm essa sonoridade mais jazz, rock. De certa forma ele fez parte do processo de composição desse disco antes mesmo até de mim, assim, entrar na banda e tal. Então foi natural que a gente já tinha algumas ideias de colocar teclado, algumas músicas. Outra participação que foi muito especial pra gente foi o Bacalhau, nosso amigo, baterista do Ultraje, que desde o início tem uma música que pedia também um lance mais percussivo, mais brasileiro, misturado com rock, e a gente já pensava umas timbas, nos
tambores e também um lance mais indígena também, e só o Bacalhau podia proporcionar a sonoridade que ele trouxe pro disco, que ficou rica demais. Ele compôs uma paisagem sonora, tanto com chocalhos, pratos, aplitos, gritos, congas. Foi um cara que assim, abraçou a banda de uma forma que foi super sincera, assim, ele sempre demonstrou o maior apoio, assim, que ele pudesse ajudar, assim, e sempre foi um cara que a gente sabia que ele é um cara que realmente gostava, assim, da banda. Outra participação especial foi o Gabriel Félix, nosso antigo baixista, que gravou um contrabaixo acústico para dar uma sonoridade grave, sombria, que a gente chamou de navio no estúdio. E na verdade foi só um detalhe que eu acredito que no final vai fazer uma grande diferença para causar uma tensão nessa parte da música. Foi natural a participação dele, por mais que ele já não fazia mais parte da banda, tocando, mas só que ele ainda tem seu espaço, ele pensou no gravar baixo, o acústico, e ele era a pessoa pra fazer isso. Depois que você gravou tudo, captou todo o áudio necessário de mixagem, né? A mixagem é onde você vai pegar aquele material bruto, certo? Você vai lapidar aquilo. Sendo um canal, o 500, e você trata os canais de uma forma que você consegue ouvir o que você tinha na cabeça. Tem várias ferramentas, compressão, EQ, gate, reverb, delay, tudo que ajuda você no caminho para o som que você está procurando. Tem a edição, né, dentro da mixagem, toda a parte de edição, tem todo o alinhamento de volumes, toda a parte de timbres, de equalização, toda a parte de compressão. Você vai tirar o melhor que você tem de todas as tracks, de todos os áudios que você gravou, certo? Você vai alinhar tudo aquilo, né? Você vai deixar tudo aquilo ali soando realmente com uma música uniforme, porque até então você só tem a voz gravada separada da bateria, separada da guitarra, separada do baixo, então você vai transformar aquilo numa música. Master é o tratamento da mixagem, então envolve muitas vezes EQ, compressão, limiting, em vários outros elementos, processos, e ela deixa o disco deixa o disco fluir, vamos dizer. Às vezes você tem uma música só com violões, só de violões, no mesmo disco que você tem uma música de rock pesado. Então você precisa deixar aquilo ali soando uniforme o disco inteiro. Então no processo de masterização é a hora que você faz isso, é onde você vai colocar aquilo no padrão que o mercado precisa, né? Que é o mesmo. Por que você pega um CD, põe no seu carro, a hora que você tira aquele e coloca outro CD, os dois estão no mesmo volume. E aí entra a questão de que se deixa mais alto o disco, ou se deixa ele respeitando mais a dinâmica de como as músicas foram gravadas, e por esse disco ter todas essas nuances do instrumental, a gente vai buscar uma masterização que não seja tão agressiva, então é um lance mais fiel ao que a gente gravou. Nessa estrada, e muitas vezes me perdi quando caí nas armadilhas da vida e desconstruí pra recomeçar. Passei a vida procurando, mas a resposta sempre esteve aqui. Meus caminhos
que me acompanham.